Boa tarde, pessoal. Hoje a gente dá seguimento ao nosso estudo do dimensionamento de barras de aço. A gente já viu tração, barras tracionadas, a gente já viu compressão e a gente vai ver a partir de hoje flexão nos próximos vídeos. Flexão frequentemente é acompanhada de força cortante também, então logo depois de flexão eu vou fazer alguns vídeos sobre dimensionamento de peças sujeitas à força cortante também. Mas esses aqui imediatamente são a respeito de barras fletidas, então barras que estão sujeitas a alguma distribuição de momento fletor ao longo do seu comprimento. Geralmente as barras que se enquadram nessa categoria são as vigas, as mais notórias, mas a gente vai ver também que tem vários outros tipos de barra, nas quais também aparece esforço de flexão. A princípio a gente vai estudar a flexão de maneira isolada, então a barra está sujeita apenas à flexão em uma das suas direções principais. Depois a gente começa a combinar esses esforços, flexão em duas direções, flexão com compressão, esse tipo de coisa. Então, assim como das outras vezes, eu vou querer começar aqui mostrando alguns exemplos de barras de aço fletidas, né? No canto superior esquerdo aqui, a gente tem algumas longarinas do que talvez esteja em construção ainda, talvez já tenha sido acabado, dependendo do tipo de estrutura que for. Então, num caso desse aqui, se você imagina que a gente vai ter sobre uma viga dessa, sobre uma dessas longarinas aí, trafegando, sei lá, um trem, você vai ter a roda do trem aplicando a carga nessa peça. Essa peça está apoiada num daqueles pórticos de concreto de uma extremidade, no outro pórtico de concreto na outra extremidade, e essa peça vai ficar sujeita a uma distribuição de momentos fletores. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso é determinar como que a gente dimensiona, como que a gente verifica a segurança de uma peça de aço dessa aí fletida. Seria um perfil I, mesma coisa aqui no caso da direita, nessa foto aqui superior direita. A gente tem um pavimento aqui, um negócio mais convencional talvez, né? Um pavimento com um piso de concreto, parece estar utilizando algum tipo de laje pré-fabricada, e essas lajes estão se apoiando sobre as vigas de aço. O que interessa ali é que a laje transmite os esforços verticais aí para a viga está apoiada nos pilares, então vai surgir nessa peça algum tipo de distribuição, algum tipo de momento fletor. Isso é bem tranquilo, isso é bem sabido. No canto inferior esquerdo, eu tenho ali um exemplo que eu coloquei apenas para mostrar um caso de viga em balanço, né? Aqui nessa ponta, a gente tem uma viga de aço em balanço, certo? Ela tem inclusive altura variável, aqui ela tem uma altura um pouquinho maior, aí a partir daqui começa a ocorrer uma diminuição da seção, a seção vai diminuindo até a ponta final aqui. Então essa peça aqui funciona como se fosse um balanço, né? Ela estaria, vamos dizer, engastada aqui pela continuidade com a viga, trabalha aqui em balanço e tem as cargas verticais da laje em cima dela. Então essa peça aqui estaria fletida. E essa outra viga aqui, principal, também está fletida, né? Ela recebe, pela orientação dessa laje aqui em cima, que é uma laje direcional, está nessa direção, ela não recebe diretamente a carga dessa laje, ela vai receber a carga das vigas. Então essa viga vem aqui e descarrega nessa viga principal, dessa maneira. Então essa viga principal, ela tem na verdade uma série de cargas pontuais. Então o sistema estrutural dela seria alguma coisa desse tipo, ela está apoiada num pilar aqui, e ela tem uma série de carguinhas concentradas ao longo do comprimento dela. Essa peça também vai ficar fletida. E por último, a gente tem aqui na direita o caso de um galpão. Aqui a gente tem que as tesouras desse galpão, na verdade, são vigas de alma cheia, certo? Com altura variável, inclusive. Descarregam nessa viga de alma cheia várias terças da cobertura. Então essa viga de alma cheia está sujeita a cargas concentradas assim, apoiada nas extremidades, e ela vai ter alguma distribuição de momento fletor, que vai ser positiva aqui no meio do vão, chegando aqui no apoio, esse momento vai ficar negativo. Alguma coisa assim. Então a gente tem um momento positivo numa região, momento negativo na outra região. Mas o que é curioso aqui também é que a gente tem esse pilar, com um formato um pouco esquisito. Se a gente pensa nesse pilar aqui como uma peça primariamente comprimida, essa mudança de seção talvez não faça muito sentido, né? Porque a gente tem seção de um tamanho aqui, seção menor aqui embaixo. Por que isso está acontecendo? Na verdade é porque esse pilar aqui também está fletido, né? Essa viga vai transmitir, por conta desse nó rígido que existe aqui, transmite um momento fletor para esse pilar. Então mesmo que ele não tivesse aqui cargas laterais, gerando algum tipo de flexão nele, a flexão transmitida da viga vai gerar um diagrama de momento fletor nesse pilar aí. Então esse pilar aqui vai ser uma peça flexo-comprimida. E para dimensionar uma peça flexo-comprimida, a gente precisa saber dimensionar uma peça sob compressão simples, que a gente já viu, e uma peça sob flexão simples, que a gente vai ver agora. Então esses aqui são alguns exemplos clássicos de barras fletidas. A gente vai ver outros aí no decorrer desses vídeos. Então, como nós agora vamos falar sobre um novo tipo de esforço, né, a flexão, eu vou querer fazer como sempre e vou retornar lá para resistências materiais para fazer uma breve revisão de que esse tipo de esforço causa nas nossas barras. Então, a gente pode imaginar que a gente tem aqui alguma viga, dessa forma, ela tem um apoio aqui, ela tem um apoio aqui, e ela está sujeita a um carregamento qualquer. Esse carregamento vai gerar um diagrama de momento fletor nessa viga. Eu vou colocar aqui o caso mais simples possível, que é uma viga com um diagrama de momento fletor constante. Então, nesse caso, eu aplico um momento fletor nessa extremidade e um momento fletor nessa extremidade aqui, e essa viga fica com um diagrama de momento fletor constante ao longo de todo o seu comprimento. Então vamos ver aqui agora o que acontece na seção transversal de uma barra fletida. Vamos imaginar aqui que eu tivesse uma seção quadrada. Então eu tenho aqui uma dimensão B, uma dimensão H,
B igual a H nesse meu exemplo aqui, a nossa seção fica quadrada. Então o que acontece quando essa barra fica sujeita a um momento fletor? A gente já viu lá para a barra tracionada e para a barra comprimida que na idealização aqui da resistência dos materiais, a seção toda ficaria sujeita a um único valor de tensão. Inclusive essa tensão ia ser constante ao longo do comprimento da barra, porque o esforço axial normalmente é constante. Aqui nesse caso, a situação muda um pouco. Então eu marquei aí um eixo X e um eixo Y, e agora eu vou desenhar o momento fletor nessa seção transversal aqui. Aqui, o meu momento fletor está fletindo a minha barra em torno do eixo X. A flexão acontece em torno do eixo X. Eu coloquei arbitrariamente aqui no sentido negativo de X, podia ser positivo, podia ser negativo, vai depender do sentido do momento. Nesse caso aqui, a gente já sabe lá da resistência dos materiais, que quando o momento atua nessa direção aí, eu vou ter compressão numa extremidade e tração em outra extremidade. Utilizando a regra da mão direita, a gente consegue determinar qual parte do perfil vai estar tracionada, qual parte vai estar comprimida. Como eu marquei aqui a posição do centroide, para a origem desse meu sistema de coordenadas, o momento fletor atua nesse centroide, acima dele, nesse caso, eu tenho compressão, abaixo eu tenho tração na minha seção transversal. Então, se em uma parte da seção transversal eu tenho compressão e na outra eu tenho tração, claramente a minha tensão não é constante ao longo dessa seção transversal aí. Então, eu vou desenhar aqui um pedaço dessa minha barra para a gente analisar como que ficam as tensões nesse pedaço. Então, eu desenho agora uma vista lateral dessa nossa viga, certo? Eu consigo ver a altura da viga aqui, aquela cota que eu chamei de H, na seção transversal. E o que eu vou fazer é traçar um corte numa seção aqui e olhar para apenas uma fração dessa viga. Então, arbitrariamente, eu vou posicionar esse corte meu bem aqui. Tudo que tiver à direita eu vou apagar, vou ficar apenas com a fração esquerda da viga. E eu vou querer marcar aqui também a posição do centroide. Então, o centroide, ao longo do eixo dessa peça, fica nessa posição aqui. Esse aqui é o eixo da minha barra. Vou chamar essa direção aqui de Z. A gente tem duas direções perpendiculares a Z. A gente tem a direção Y e a gente tem a direção X, que nesse caso estaria aqui para dentro desse plano do meu desenho. Então, como meu momento fletor atua nessa peça, eu sei que nessa seção S1 que eu marquei aqui, assim como em todas as outras, eu vou ter uma variação no valor da tensão ao longo da altura dessa peça aqui. Então, conforme eu vario no valor de Y, eu vario no valor da tensão. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter é o seguinte: na parte inferior da nossa seção transversal, aqui embaixo, a gente vai ter o maior valor de tração. Então, eu vou desenhar o valor dessa tensão de tração aqui em vermelho. Essa é a tensão máxima de tração na minha peça. E na face superior, eu sei que eu vou ter a máxima tensão de compressão, que eu vou desenhar em azul. O que a gente tem lá da resistência dos materiais é que essa variação que a gente está vendo aqui, na verdade, é dada por uma expressão linear bem simples. A expressão que determina o valor da tensão em função da coordenada y na seção transversal é o valor do momento fletor dividido pelo momento de inércia da peça, vezes a cota y ao longo da altura da seção transversal. Então isso aqui nos dá uma reta em função apenas da coordenada y. E o nosso diagrama de tensões na seção transversal fica dessa maneira aqui. A gente tem a metade superior da nossa peça comprimida, sendo que o valor máximo da compressão aparece lá em cima, no topo da seção transversal, e a gente tem a metade inferior da nossa peça tracionada, sendo que, novamente, o valor máximo de tensão de tração nessa peça vai aparecer lá na extremidade, aqui no caso no fundo da nossa viga. Então tudo isso a gente já conhece lá das resistências materiais, é um negócio bem básico, né, bem iniciante, mas uma coisa importante que a gente também vê lá em resistências materiais, mas que frequentemente, por ser apenas uma daquelas hipóteses simplificadoras de cálculo, fica pelo meio do caminho, a gente acaba esquecendo, é o que acontece quando essa peça se deforma, quando a nossa barra fletida sofre deformação característica da flexão. Então eu desenhei aqui novamente a nossa viga, marquei ali os eixos X e Y na seção transversal e o eixo Z ao longo do comprimento da barra. E eu vou usar isso aqui para estudar, para apresentar um pouquinho do que acontece quando essa peça se deforma, para relembrar essa nossa premissa simplificadora que normalmente fica pelo meio do caminho. Se essa peça aqui se deforma, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar o eixo dela e vou transformar esse eixo aqui num arco. Eu vou usar aqui um arco de circunferência, que é mais simples aqui no AutoCAD, mas raramente a deformação vai ser um arco de circunferência, vai ser uma parábola, um negócio desse tipo aí. Mas aqui pra gente tanto faz. Então nessa situação que eu estou imaginando aqui, o nosso eixo, que era plano, aqui em cinza, adquiriu essa forma curva aqui do eixo amarelo. Então o que eu vou fazer aqui agora é gerar de novo a barra a partir apenas desse eixo. Aqui já fica bem evidente aquela questão de quem está tracionado e quem está comprimido, né? A face superior aqui que foi comprimida, ela tem um comprimento inferior à face de baixo, que está tracionada. Mas o que me interessa aqui é o seguinte: se eu traçasse nessa viga uma seção transversal qualquer, eu quero ver para onde essa seção foi após a flexão. Então vamos supor que essa seção tenha ido para cá, alguma coisa assim aconteceu. E o que acontece com essa seção é que ela sofre um giro. Esse giro é tal que a seção permanece perpendicular a esse novo eixo amarelo aqui. Então a gente tem aqui a nova configuração dessa seção transversal. A seção transversal desceu um pouquinho, né, por conta da deformação, e sofreu também esse giro aí, característico da flexão. O que é interessante para a gente aqui, o que é importante, e a gente vai utilizar essa informação agora, conforme a gente deduz a formulação de resistência de uma barra fletida de aço, é perceber o seguinte: essa seção aí, ela continua tendo o formato plano.
Então observe que a seção continua sendo essa linha aqui, definida por essa linha. O que poderia ter acontecido em contraste com isso? A minha seção poderia, por exemplo, ter adquirido dessa forma. Poderia ter acontecido isso aí com a minha seção. Poderia ter se deformado dessa maneira. E esse tipo de deformação acontece? Na realidade, sim, esse tipo de deformação pode acontecer. Mas uma das nossas hipóteses simplificadoras é justamente a de que a nossa seção, que era plana, permanece plana após as deformações. Essas deformações para fora do plano aí, elas são tão pequenas que elas podem ser negligenciadas no nosso cálculo das barras fletidas. Então não vou precisar me preocupar com essa possibilidade aí da seção perder seu formato dessa maneira, vou tratar apenas dessa situação aqui, na qual a seção permanece plana após a deformação. E essa é que é a tal hipótese que a gente vê ela em resistências materiais, mas frequentemente passa por cima, não tem relevância imediata, a gente não fica com ela na memória. Então, ótimo. A gente encerra aqui nossa breve revisão das resistências materiais envolvendo barras fletidas. A gente sabe como é que distribui a tensão, como é que a peça se deforma. Então, dado que a gente tem uma situação tipo essa daí, desenhada aí à esquerda, na qual a gente tem, por exemplo, um perfil I, né, com uma distribuição desse tipo aí de tensões, como que a gente vai utilizar esse conhecimento para dimensionar nossa barra de aço? Lá para barras tracionadas e comprimidas, a gente utilizou a seguinte lógica: a tensão não pode ultrapassar um dado valor. Em alguns casos, esse valor era a tensão de escoamento do material, em outros casos, esse valor era a tensão de ruptura do material. E esse critério era bem direto porque a gente tinha a seção inteira com um único valor de tensão. A tensão era uniforme toda a seção. Aqui a tensão não é mais uniforme na seção transversal. Então, quando você vai dimensionar, você tem que pensar assim: peraí, o que eu vou fazer em termos de limitação dessa minha peça em função do comportamento do aço? Então, algumas possibilidades são as seguintes. A gente pode, por exemplo, escolher limitar a tensão de tração no material. Então, vamos supor que ele tivesse tracionado aqui em cima. Eu tenho aqui uma tensão máxima de tração, vou chamar de σT. E o que eu vou dizer é o seguinte: para eu poder utilizar essa tensão σT tem que ser menor ou igual a algum limite relacionado à resistência do aço. Ou eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. A tensão de compressão, σC, tem que ser menor ou igual a algum limite de resistência lá do aço. Ou posso ainda combinar os dois valores e posso dizer que eu vou parar de carregar essa peça aí quando ou σT ou σC atingirem um limite. Então não vou dimensionar nem por um nem por outro, vou olhar para os dois e limitar pelo maior. Então tudo bem, a gente tem aqui algumas possibilidades. Eu posso limitar σT de tração, eu posso limitar σC de compressão, ou posso limitar as duas simultaneamente utilizando o valor máximo. Isso aqui teria que ser menor ou igual a algum tipo de resistência do aço, FY ou FU, são os valores que a gente conhece. Então, só para recapitular, essa é a lei de tensão da formação do nosso aço estrutural. A gente tem aqui FY, a gente tem aqui FU, e a nossa ideia inicial foi o seguinte: pega as tensões de flexão que aparecem na seção transversal e limita pela maior delas, de forma que essas tensões não ultrapassem algum desses limites de resistência. Se a gente começa a permitir aqui que a tensão atinja o valor de FU, a gente começa a se deparar novamente com aquele caso no qual as deformações crescem muito. E assim como a gente viu para barras tracionadas, essas grandes deformações também constituem um estado limite. Então a gente não vai querer deixar o nosso material passar desse limite aqui, do valor de FY, porque as deformações crescem muito depois de FY. E por um tempo, antigamente, isso até funcionava dessa maneira aqui. Isso é antes da minha época, né? Isso é coisa velha. Mas já houve uma época na qual a gente dimensionava barras fletidas dessa maneira aí. Você dimensiona a barra inteiramente no regime elástico. Só que hoje em dia a gente não faz isso, porque esse dimensionamento aí, que mantém a barra inteira no regime elástico, ele desperdiça boa parte da resistência que essa barra ainda poderia ter quando ela começa a plastificar. Eu vou mostrar como que isso acontece aqui. Então eu vou partir aqui da nossa viga em condição deformada, eu vou pegar apenas um trechinho dela, eu limitei esse trecho na seção S1, então essa viga teria continuidade para a direita, mas eu estou olhando a seção S1, é ela que eu vou analisar, e imaginando que atua nessa viga aqui o tal momento fletor constante, eu vou desenhar aqui a distribuição de tensões, que fica dessa maneira aí. Quando eu desenho um diagrama desse daí, o que eu estou fazendo é o seguinte: no eixo vertical, eu estou plotando a posição dessa tensão, e no eixo horizontal, eu estou plotando o valor dessa tensão. Então, aqui embaixo, por exemplo, o valor da tensão de tração é maior. Por quê? Tem a maior medida horizontal. Em cima, a compressão é massa porque tem a maior medida horizontal. No meio aqui, é chamada linha neutra, as tensões são nulas. Então, o que eu tenho nesse elemento S1 aqui é o meu ponto onde a tensão é nula. Então, qualquer tensão que esteja nesse elemento aqui é nula, que é o que acontece aqui no meio. Conforme eu vou andando para a direita, nesse gráfico a minha tensão de tração vai aumentando, valores positivos, nesse exemplo meu aqui. Conforme eu vou andando para a esquerda, a tensão de compressão aumenta, aqui com valores negativos. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora é, já que esse eixo horizontal aqui é um eixo de tensão, eu vou marcar aqui a tensão de escoamento do aço. Então, tá aí, marquei FY para a direita e FY para a esquerda. Então, a nossa lógica aqui era a seguinte: conforme eu vou aumentando
o valor do meu momento fletor, essas tensões aí vão aumentando. Então, essa linha que une as tensões vai se abatendo cada vez mais. Se o momento fletor fosse zero, essa linha seria vertical. Conforme o momento fletor vai aumentando, essa linha vai se inclinando cada vez mais. Marquei em rosa a linha que é a expressão gráfica daquela formulação matemática da tensão na barra fletida. E agora aqui no AutoCAD o que eu posso fazer é rotacionar essa linha em volta do ponto ali que marca a linha neutra para simular um aumento ou uma redução do momento fletor. Então a linha tem essa orientação aqui. Conforme eu diminuo o momento fletor, essa linha vai ficando cada vez mais aqui na vertical. Então, se o momento fletor fosse zero, essa linha seria perfeitamente vertical, não tem tensão de tração, nem tensão de compressão na minha barra. O momento fletor vai aumentando, essa linha vai se inclinando cada vez mais e as tensões vão aumentando. Então, numa situação como essa aqui, por exemplo, eu teria as seguintes tensões. A tensão de compressão viria para cá e a tensão de tração viria para cá. Tração e compressão permanecem iguais em módulo, mas agora os respectivos valores máximos são maiores. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aumentar esse momento fletor até que chegue numa situação na qual σT e σC atinjam os valores de Fy. A tensão de compressão agora atingiu Fy e a tensão de tração agora também atingiu Fy. E antigamente daí que a gente parava. Mas a gente pode extrair um pouco mais de resistência dessa peça ainda, ou seja, eu posso aumentar o momento fletor e essa peça vai continuar resistindo de alguma maneira. Como que isso funciona? Vamos imaginar aqui que eu aumente um pouquinho o momento fletor. Então, vou girar novamente essa linha rosa. A minha linha rosa veio para essa posição e agora. Se eu fizesse o mesmo ajuste que eu fiz outra vez, ou seja, pegar aqui a tensão de compressão e trazer aqui para onde ela encontra a posição da seção, a tensão de tração, trazer aqui também, eu teria agora com um problema, que é o seguinte. Vamos olhar apenas para o lado tracionado, mas a mesma lógica se aplica ao lado comprimido. Qual que é o valor da tensão de tração nessa extremidade, nessa borda inferior da minha peça? Esse valor dessa tensão vai ser esse daqui. Chamei aqui a tensão que acontece na face inferior da minha viga de σA. O que dá para ver claramente aí é que σA é maior do que Fy. E essa tensão que eu chamei de σA, ela acontece na borda inferior da nossa seção transversal, nessa borda aqui. Então essa borda teria uma região infinitesimal ali nesse caso, com essa tensão σA que eu defini. Mas se eu pegasse uma seção aqui um pouquinho acima dessa seção com a tensão σA, então vou marcar essa seção como estando, por exemplo, bem aqui. Então nessa seção, que eu marquei em verde, a tensão não vai mais ser σA. Nessa seção aí, essa seção está nessa posição aqui, nessa seção a minha tensão é um pouco inferior a σA. Batendo no gráfico, dá bem aqui. Na seção aqui embaixo, em vermelho, eu tenho σA. Na seção um pouquinho acima, eu tenho uma tensão que é um pouco inferior a σA. Nessa seção que está marcada em verde agora, eu tenho tensão sendo exatamente o valor de Fy. Então, observem só o que a gente tem aqui. Na borda inferior dessa viga, eu tenho a tensão σA atuando. Aqui, um pouco acima da borda inferior, onde eu desenhei essa faixa verde, eu tenho uma tensão Fy atuando. Mas até aqui, aparentemente, nenhum problema. A gente já sabe que, por conta da flexão, as tensões que atuam na seção transversal vão ser diferentes mesmo. O problema acontece aqui quando a gente observa o que isso significa para o aço estar na tensão Fy ou estar na tensão σA. Para a gente conseguir compreender isso daqui, eu preciso copiar exatamente esse diagrama, só que agora desenhá-lo em função das deformações, não mais das tensões. Então, eu peguei exatamente o diagrama que a gente tinha anteriormente e desenhei agora as deformações no eixo horizontal. Em vez de ser as tensões, são as deformações. Por que eu posso fazer isso? Porque no ramo elástico, a relação entre tensões e deformações é linear, é dada em função do módulo de elasticidade do aço. Então, o que a gente conseguiria concluir a partir de uma imagem desse tipo aí, é que na base da viga, na parte inferior, ela sofre um alongamento, εt, e na parte superior da viga, ela sofre um encurtamento εc. Até aí nenhuma novidade, a gente já sabia que a face comprimida reduz de comprimento, a face tracionada aumenta de comprimento. Nessa situação aí, o momento fletor é pequeno o suficiente para fazer com que ambas as deformações, εc e εt, fiquem abaixo do valor de εy, que é a deformação associada ao patamar de escoamento, ao início do patamar de escoamento. Esse aqui é o valor de εy. Para aquele momento fletor que eu desenhei ali, as nossas deformações estão abaixo dele. Então a deformação estaria talvez aqui, alguma coisa assim, deformação pequenininha. Então o que eu vou fazer agora é a mesma coisa. Eu vou aumentar esse momento fletor, ou seja, aumentar essas deformações, até que a gente tenha εc e εt se igualando ao valor de εy. Aí está. Então a gente tem aqui a condição análoga à condição anterior, quando a gente chegou com as tensões até Fy. Agora as nossas deformações chegaram até εy. Mas a partir daqui surge a nossa incompatibilidade. Enquanto a nossa tensão sigma é inferior a Fy, a gente vai ter que a nossa deformação vai ser igual a tensão dividida pelo módulo de elasticidade. Agora, quando a tensão se iguala a Fy, a gente tem que a deformação vai de εy até um valor que a gente chama de εsh. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui, no começo do patamar de escoamento, com a tensão Fy, a minha deformação é εy, esse valor aqui. No final desse patamar, a minha deformação é εsh.
SH. A tensão não mudou, permaneceu FY, a deformação aumentou bastante. E o que isso significa para a nossa análise aqui? Significa que quando eu passo de uma tensão que é menor do que FY por uma tensão que é maior do que FY, a deformação correspondente não acompanha linearmente a tensão. Então, se eu estava com uma tensão de 200 MPa no meu aço A36 e eu dobrei essa tensão, fui para 400 MPa, quando a nossa tensão era 200 MPa, inferior à tensão de escoamento, a gente tinha que a deformação era dada pela tensão, 200 MPa, dividido pelo módulo de elasticidade, que é 200 GPa. Isso aqui vai dar uma deformação de 0,1%. Só que quando a gente passa para a situação de 400 MPa, a nossa relação não é mais essa relação linear aqui. O nosso aço já escoou, já sofreu encruamento, e se 400 for o FU dele, já está cá em cima, nessa deformação εu. E essa deformação εu aqui, como a gente viu, ela vale da ordem de 15%. Então, observem só, eu dobrei a minha tensão, mas a minha deformação aumentou mais de 100 vezes. E o que isso significa para esse nosso modelo aqui? Se eu tivesse esse cenário aqui, no qual uma fração do meu perfil já ultrapassou o valor de FY, essa fração do perfil já teria sofrido uma deformação muito superior a εy. A relação não estaria mais linear, a relação de deformações não estaria mais linear nesse trecho aqui. Então, para que existisse esse cenário, essa distribuição de tensões aqui, a distribuição de deformações teria que ter alguma cara assim. Essa aqui de baixo seria a distribuição de deformações, seria a configuração deformada da nossa seção transversal, que seria compatível com essa configuração de tensões aí de cima. Para que eu conseguisse chegar numa fibra na tensão acima de FY e na fibra vizinha dela uma tensão até FY, a fibra de baixo teria se deformado muito mais do que a de cima. Então a gente teria algum fenômeno desse tipo aqui de baixo, como eu desenhei aqui. E essa aqui de baixo não está nem em escala. A escala real aqui para esse nosso problema seria muito mais exagerada, porque eu tenho essa deformação aqui, que eu chamei de εy, e como a gente viu, a deformação que de fato acontece na peça lá em εu, quando dobra a tensão, por exemplo, é de 150 vezes maior. Então eu teria que pegar esse ponto aqui meu, esse vértice meu, e jogá-lo lá para o infinito, e a minha seção transversal ficaria numa coisa absurda desse tipo aí. Então desenhei aqui em escala reduzida para dar para a gente conseguir ver na tela. Mas observe um problema que a gente tem aqui agora. Se essa fosse a nossa configuração deformada, o que aconteceu com a nossa seção transversal? O formato da seção transversal passou agora a ser o seguinte. Essa linha aqui em verde me dá o formato da minha seção transversal agora. Então olha o problema que a gente encontrou. A nossa seção transversal deveria ter permanecido plana, né? E a gente viu que para pequenos valores de tensão e de deformação, essa seção de fato permanece plana. Nessa linha branca aí, por exemplo, a deformação é pequena, tanto εt quanto εc estão abaixo de εy. Agora, se eu tento deixar essa deformação diferencial acontecer aí, ou seja, uma parte da seção se deforma muito mais do que a outra parte da seção transversal, eu tenho essa configuração aqui em verde. A minha seção que outrora era plana, agora ela girou, tudo bem? Mas ela também perdeu o seu formato plano. Na realidade isso não acontece, e por um motivo muito simples. Existe a coesão do próprio material. Então se eu tenho, por exemplo, essa faixa vermelha aqui, que já atingiu a tensão de escoamento, já atingiu a deformação de escoamento também. Se essa faixa tenta se deformar mais do que a faixa vizinha, vou imaginar que essa faixa verde aqui é vizinha a ela, o que vai acontecer? A faixa de baixo tenta ir muito longe, a faixa de cima, que é essa verde, vai ter a sua resistência ainda. Então o que acontece é que a faixa de cima, a verde, absorve os próximos esforços. Então o que vai acontecer? Elas não vão deslizar uma em relação à outra. Elas vão se deformar em conjunto. Então a partir do momento que a faixa vermelha perde rigidez por já ter atingido FY, a faixa verde ainda tem rigidez e ela vai ajudar a segurar o conjunto. Então o que a gente vê na prática, quando a gente aumenta o momento fletor para além do valor que gera tensão de escoamento em alguma borda da nossa estrutura, é que a tensão que vai passando a absorver o incremento de esforço para além disso, vai se afastando da borda da seção. Então, no primeiro momento, a seção mais solicitada é essa seção em vermelho aqui, não chegamos até FY. Quando a gente chega em FY, dali em diante, ela não vai absorver nenhum esforço adicional. O esforço adicional vai ser absorvido pela seção vizinha dela, essa que eu desenhei aqui em verde. Aí o esforço vai aumentando, eventualmente, essa seção aqui que também está em verde, também vai chegar no valor de FY e vai parar de absorver os esforços subsequentes. E o que acontece? Ela também chega no escoamento e a próxima seção acima dela, vai passar a absorver os próximos esforços. E assim esse negócio vai caminhando, tanto por baixo quanto por cima, na face comprimida, que eu não estou desenhando aqui, até que a gente tenha a seção inteira tomada por essa tensão de escoamento. Então, se a gente volta para esse nosso diagrama aqui, o que acontece quando o meu momento fletor ultrapassa
esse limite associado à tensão Fy, não é isso daqui que eu desenhei. A tensão não permanece com esse diagrama triangular aqui. O que vai acontecer é que as fibras que já atingiram Fy ficam com Fy e as fibras acima delas, que estavam menos solicitadas, vão agora passar a absorver esse incremento de esforço. Então, nessa situação aqui, eu teria o seguinte. Esse aqui seria o meu cenário para esse momento fletor. Observem que eu limitei aqui o valor da tensão ao valor Fy. Esse sigma A não é mais atingido agora. Então, agora a gente tem uma dada fração da nossa seção transversal, na qual a tensão atuante já atingiu o valor de Fy. E eu vou plotar isso aqui do lado, na minha seção transversal. Tudo que está abaixo dessa linha vermelha já atingiu Fy, dessa maneira aí. A mesma coisa acontece na parte superior. A tensão de compressão fica limitada ao valor Fy e toda uma fração da nossa seção transversal já fica com essa tensão de compressão igual a Fy. Então, o que acontece quando a gente atinge o valor de Fy pela primeira vez para a nossa seção e continua aumentando o valor do nosso momento fletor, é que o diagrama de tensão deixa de ser triangular e passa a ser um trapézio para cima e um trapézio para baixo. Agora a gente consegue levar isso aqui, então, até o limite máximo, que é quando o nosso momento fletor faz com que essa nossa reta aqui fique perfeitamente horizontal. Então, a princípio, a gente podia imaginar essa reta aqui na vertical, ou seja, momento fletor nulo, não tem nem tensão de tração, nem tensão de compressão. Conforme a gente aumenta o momento fletor, a inclinação dessa reta vai aumentando, as tensões vão aumentando. Num dado momento, a gente atinge os valores de Fy, nesse exemplo aqui, tanto na tração quanto na compressão. A partir desse momento, o incremento do momento fletor modifica o formato do diagrama de tensões, deixa de ser triangular, passa a ser um trapézio. E se eu continuo a aumentar o momento fletor, para além disso, o que é o máximo que pode acontecer aqui? O máximo que pode acontecer é que essa linha fique perfeitamente horizontal. Essa aqui é a condição final que a gente tem para a nossa peça. A minha peça toda, que já estava com a tensão Fy e a deformação εy, vai começar a se deformar livremente esse trecho aqui todo de εy até εh, essa deformação vai acontecer sem incremento de carga, e sofrer uma deformação tão grande assim para a nossa seção transversal já vai ser o colapso. Então não tem como a nossa seção passar desse ponto aí. Esse é o ponto de solicitação máxima para a nossa peça. Então, voltando aqui, quando a gente for dimensionar a nossa peça fletida, a gente não vai limitar o valor da tensão máxima atingida em um ponto na seção transversal, seja tração ou seja compressão. A gente vai carregar essa peça até que o momento fletor cause a plastificação total da nossa seção transversal. A metade superior aqui estaria plastificada por tração, metade inferior estaria plastificada por compressão, a peça não consegue absorver nenhum esforço adicional. Então, o momento fletor resistente da nossa peça vai ser o momento fletor associado a essa configuração aqui. Na verdade, tem dois momentos fletores que eu vou querer identificar aqui com um nomezinho especial. A esse momento fletor aqui, que plastifica completamente a seção transversal, eu vou dar o nome de MPL, momento de plastificação. E o outro momento fletor que nos interessa é esse aqui, que marca o início do escoamento. Então, nesse caso aqui, as tensões de compressão e ou tração acabaram de bater em Fy. Nesse caso aqui, eu chamo esse momento fletor de MR. Então, ótimo, a gente já conhece agora a configuração de tensão que determina a resistência da peça. O que falta fazer é calcular esses valores. Como que eu determino quem é MPL, como que eu determino quem é MR. Vamos começar por MR, que talvez seja mais simples. Então, MR acontece ao final do regime elástico. O regime elástico da tensão é dado por essa expressão aqui. A tensão é dada pelo momento fletor, dividido pelo momento de inércia, multiplicado pela coordenada I, que posiciona a fibra que a gente está inspecionando na seção transversal. Então, nesse caso aqui, Y vai ser igual a H sobre 2, que é a seção mais solicitada em termos de tensão. Mas a gente pode escrever isso aqui de maneira mais genérica, transformando esse conjunto aqui, I sobre Y, no módulo de rigidez chamado W. Esse aqui é mais um daqueles conceitos lá das resistências materiais. Momento de inércia dividido por Y é o valor de W. Quando a gente escolhe o Y máximo ou mínimo, a gente tem o W máximo ou mínimo. Então, nesse caso, eu consigo reescrever a expressão da linha neutra da seguinte forma. Tensão é igual ao momento fletor dividido pelo módulo elástico da minha seção transversal. Então, o que eu quero fazer é que a tensão máxima que acontece, ou seja, quando esse módulo aqui tem o seu valor mínimo, a tensão máxima que aparece tem que ser igual a Fy. Então, esse sigma aqui tem que ser igual a Fy. Dessa forma, a gente tem que o momento, que nesse caso vai se chamar momento MR, vai ser igual a W mínimo vezes Fy. Essa é a expressão para o momento que delimita o regime elástico. Falta agora a gente determinar o valor de MPL. Como que eu vou determinar MPL? Eu vou dividir a seção em dois segmentos, um segmento comprimido e um segmento tracionado. Como essa seção transversal está em equilíbrio, eu tenho que a força de tração e a força de compressão são iguais. Então, nesse caso aqui, para a seção meio tracionada e meio comprimida, o momento fletor é dado pelo binário de forças de tração e compressão resultantes do diagrama de tensão. Então, aqui em cima eu tenho uma força de compressão
resultante, C, e aqui embaixo eu tenho uma força de tração resultante, T. O momento fletor gerado por esse par de forças aqui vai ser qualquer uma das duas forças, tem um valor igual, vezes essa distância D entre as forças aqui. Então, o nosso momento fletor plástico, chamado de MPL, vai ser igual à distância D vezes o valor da força C ou da força T, por exemplo. Tanto faz porque elas têm o mesmo valor. Essa distância D é muito simples de determinar. A força na região comprimida age no centroide dessa região comprimida. E a força na região tracionada age no centroide da região tracionada. Então, se a gente pensa, por exemplo, no caso de um perfil I, o nosso perfil I vai estar tracionado, vamos supor, nessa metade aqui, e comprimido na outra metade. Então, o que eu preciso fazer? Determinar para essa metade tracionada aqui, onde que está o centroide. Isso é muito simples, é só calcular o centroide da seção T. Vai dar alguma coisa aqui assim. Sendo o perfil simétrico, o centroide da seção aqui de baixo vai ficar em alguma posição tipo essa daqui. Então, aqui em cima eu tenho o centroide da região tracionada, aqui embaixo eu tenho o centroide da região comprimida. Essa aqui é a minha distância D. Então, a distância D vai variar em função do formato da seção transversal. Para a nossa seção retangular, por exemplo, essa distância D, que aparece bem aqui, é metade da altura da peça. Então, determinar o valor dessa distância D é só uma conta com geometria da seção transversal. Você primeiro identifica onde vai estar o centroide, porque pelo centroide que vai passar a linha neutra, calcula a posição do centroide da parte superior da seção, acima da linha neutra, o centroide da parte inferior da seção, abaixo da linha neutra, e aí você tem a distância entre esses centroides como sendo a distância D. Mas a gente pode melhorar um pouco mais essa nossa expressão aqui. O momento fletor de plastificação é a distância D vezes a força de compressão ou tração, mas essa força de compressão ou tração pode ser decomposta. Essa força de compressão está associada à tensão Fy acontecendo em toda a área. Então, essa força de compressão vai ser igual a Fy vezes essa área comprimida. E a tensão de tração vai ser igual a Fy vezes a nossa área tracionada. Então, eu vou reescrever essa expressão de MPL da seguinte forma. Momento fletor de plastificação, MPL, vai ser igual a distância D vezes a área vezes Fy. Mas o que a gente faz é dar um nome especial a essa propriedade geométrica aqui, D vezes A. Essa propriedade geométrica recebe o nome de Z. Z é o módulo plástico da nossa seção transversal. Então, observem as duas expressões que a gente obteve agora. A gente obteve MR, que é igual a W vezes FY, e a gente obteve MPL, que é igual a Z vezes FY. As expressões são muito similares. Muda apenas o fato de que nessa aqui de cima, eu utilizo o módulo elástico da seção transversal, e na de baixo, eu utilizo o módulo plástico da seção transversal, que é maior do que o módulo elástico. Então, por isso que o valor de MPL é superior ao valor de MR. O momento fletor MR, por enquanto, é apenas uma curiosidade para a gente. Eu dei um nomezinho para ele porque a gente vai usar mais tarde. Mas o momento fletor MPL já tem uma função clara, uma função bem estabelecida. Qual que é? O momento que atua na minha barra não pode ultrapassar MPL. Mas como a gente nunca utiliza nada sem coeficiente de segurança, nada desse tipo, coeficiente de ponderação, o momento fletor resistente da nossa barra, MRD, vai ser MPL, momento fletor que plastifica a nossa barra, dividido por gama A1, aquele coeficiente de redução associado ao escoamento que a gente já conhece lá da parte de tração e da parte de compressão. Ele vale 1,1. E só por curiosidade, já que a gente está aqui, existe um parâmetro beta que é definido como o módulo plástico da seção transversal dividido pelo módulo elástico mínimo da seção transversal. Esse beta recebe o nome de fator de forma da nossa seção. Beta F é o fator de forma. Observem que ele é a função apenas da geometria da barra. Por quê? Z é um parâmetro geométrico, que é essa distância D vezes a área, e W também é um parâmetro geométrico, que é o momento de inércia dividido pela coordenada Y. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, só para ilustrar, essa plastificação gradual acontecendo numa seção transversal. Esse aqui é um perfil I, estou vendo a seção transversal dele. É uma viga, né, biapoiada, carreguei, depois eu vou mostrar. Mas o que eu tenho aqui é o resultado da tensão que aparece nesse perfil. Então, eu estou no momento inicial aqui. Nesse momento não tem nenhuma tensão, não tem nenhum carregamento atuando na minha barra ainda. E o que eu vou fazer vai ser passar os quadros aqui, de forma que para cada quadro o valor do esforço aumenta. Eu desativei a deformação, então o perfil vai ficar exatamente na mesma posição. A seção não vai rotacionar, não vai se mover nada assim. A gente vai ver apenas as tensões aparecendo em cores. Então, eu vou passando os quadros aqui e as tensões começam a aparecer. A gente já vê uma diferenciação aí. Aqui nesse ponto já dá para ver que a metade de cima está azulzinha, a metade de baixo está laranja. Isso acontece porque eu estou plotando as tensões ao longo do eixo da barra e a gente tem compressão numa extremidade e tração na outra. O programa está colorindo aqui a parte comprimida de azul e a parte tracionada mais para o vermelho. Então, quando eu passo os próximos quadros, eu já começo a ver aqui aquele azulão lá em cima e aquele vermelhão aqui embaixo. Esses valores, esse azul e esse vermelho, são os valores da tensão de escoamento do material. Então, na minha análise, esse aí é o primeiro instante no qual eu vejo tensão
de plastificação aparecer no meu perfil. E o que a gente vai ver agora é o seguinte: conforme eu vou passando os quadros e aumentando o valor desse momento fletor, essa região em azul e essa região em vermelho, elas vão apenas se alastrar ao longo da altura desse meu perfil aí. A tensão máxima atingida não vai passar do valor que ela já atingiu. Ela vai apenas se alastrar para o restante do perfil. Que é o que acontece aqui. Observem. O vermelho se alastra por baixo, o azul se alastra por cima, até que eventualmente eu chego nessa situação aqui. Esse aqui é o último instante da minha análise. Eu já tenho o perfil quase que completamente plastificado, o programa não conseguiu convergir para além disso daqui, e ele interrompeu a minha análise. Então eu vou soltar a animação aqui. O que a gente vê é o perfil plastificando das bordas para o centro. Esse é o comportamento de colapso por plastificação de uma barra fletida. Esse aqui é o meu perfil, está apoiado nas duas extremidades. O que eu quero aproveitar para mostrar aqui também é a tal da distribuição de tensões na seção transversal como um gráfico, só para a gente poder comparar com o que a gente acabou de desenhar. Então, para o perfil como um todo, a distribuição de tensões talvez não fique tão óbvia assim. Essa aqui é a distribuição de tensões no meu perfil. Então, já dá para ver alguns sinais interessantes. Por exemplo, eu tenho na extremidade inferior tração, aqui em vermelho, plastificando já bastante do meu perfil. Aqui na face superior eu tenho compressão, o perfil também, novamente, boa parte já está plastificado. E no restante do perfil eu tenho tensões menores, tensões em menor magnitude, o perfil não plastificou ainda, perto do apoio, o momento de fratura nulo, por exemplo, não vou ter esforço aqui. Então o que eu vou fazer vai ser pegar esse meu perfil aqui, olhar de lado para ele e selecionar 3 seções transversais para a gente poder plotar nessas 3 seções como que estão as tensões na seção transversal. Então eu peguei essas 3 seções transversais aqui, uma dessas seções está exatamente no meio do vão, que é essa daqui, a outra seção está a 1/4 do vão, que é essa, e essa outra aqui está bem pertinho do apoio, está praticamente no apoio, o momento de fratura aqui vai ser muito baixo. Então o que eu vou fazer vai ser traçar as tensões ao longo do eixo desse perfil, para toda a altura dele, nessas 3 seções. Vou plotar primeiro o valor das tensões naquela seção lá perto do apoio. Fica com esse aspecto aí, um aspecto um pouco distorcido, porque essas tensões são muito pequenininhas, estão sendo perturbadas por fenômenos de Saint-Venant, por exemplo. Agora eu vou plotar na seção a 1/4 do vão. E a gente tem agora uma distribuição bem mais clara, triangular dessas tensões aí. Lá em cima a gente não chegou na tensão de escoamento ainda, e cá embaixo também não chegamos, mas claramente tem compressão numa extremidade e tração na outra. E agora eu vou botar as tensões no meio do vão. E aí está. No meio do vão, a gente consegue ver que o diagrama já perdeu essa cara triangular. O diagrama de tensões ele apresenta aquela cara do trapézio, né, no qual eu corto ali o triângulo em FY, tanto na parte tracionada quanto na parte comprimida. Olhando de lado, fica dessa maneira aqui. Esses 3 diagramas não estão em escala, cada um tem sua escala independente aqui nesse caso, então não dá para você comparar essa tensão com essa tensão medindo a largura do diagrama. Então isso aqui indica para a gente que a nossa barra não consegue ultrapassar esse ponto aí, em termos de resistência. E a última coisa que eu acho interessante a gente plotar aqui é a deformação plástica que está acontecendo no nosso material. Então o que eu falei é que quando a nossa tensão ultrapassa o valor de Fy, atinge Fy, começa a acontecer deformação plástica no nosso material. E a gente consegue ver essa deformação plástica aparecendo aqui na nossa peça. Então vou fazer uma animação agora na qual a região em azul não sofreu deformação plástica, mas a região em vermelho sofreu algum tipo de deformação plástica. Então a gente tem uma animação da deformação dessa peça. A princípio, nenhuma deformação plástica. Eventualmente, a deformação é tão grande que começa a plastificar a peça, a partir da região central, e eventualmente essa peça rompe. Como a gente pode ver aqui na vista lateral, nesse momento final aqui da nossa análise, observem como a nossa viga apresenta esse vinco. Ela perdeu aquele arco mais uniforme que tinha. Isso aí acontece porque a nossa seção plastificou completamente e essa plastificação completa da seção transversal criou uma rótula onde antes a rótula não existia. A nossa viga, a princípio, era uma viga biapoiada. Esse sistema aqui é um sistema estável. O que aconteceu foi que, quando as tensões plastificaram completamente o meio da minha viga, o meio do vão, surgiu aqui como se fosse uma rótula. Inclusive, é esse o nome que ela recebe. O que surgiu aqui é a chamada rótula plástica. Essa nova configuração, obviamente, é instável. Eu não posso ter uma viga aqui com 3 rótulas, ela não fica em pé. Então, o momento fletor plastificou a seção central da minha viga. Essa seção central, completamente plastificada, se tornou uma rótula plástica. A partir do momento que a rótula plástica se forma, a barra não tem mais como manter a estabilidade e a barra se rompe. Por isso que a gente limita o momento fletor ao valor de MPL. Então, novamente aqui no vídeo, a gente consegue ver a rótula plástica se formando. Vale a pena deixar claro também o seguinte: a nossa viga era uma viga biapoiada. Então, se eu vou e coloco uma rótula aqui no meio,
eu perco a estabilidade, obviamente. Mas se a nossa viga fosse uma viga bem gastada, a ocorrência eventual de uma rótula plástica provavelmente iria ocorrer no apoio, mas vamos supor que ela acontecesse no meio do vão. A ocorrência de uma rótula plástica não iria gerar um sistema instável, né? A gente ainda teria um sistema com capacidade de ficar em pé. Duas vigas engastadas conectadas através de uma rótula não formam um sistema instável. Mas o fato de que o sistema estrutural que a gente propôs, que era engaste-engaste, agora opera como um modelo engaste com rótula no meio, a mudança do sistema estrutural constitui um estado limite para a gente. Então, mesmo que a condição final aí seja, não, a condição final tem uma certa estabilidade, não caiu por conta da formação da rótula plástica. Mesmo assim, a rótula plástica modificou o sistema estrutural, e a modificação do sistema estrutural é um estado limite. Então, não adianta dizer que a estrutura é hiperestática, por isso eu vou deixar a rótula plástica formar. Não. Se a rótula plástica formou, modificou seu sistema estrutural, vai modificar a distribuição de cargas, vai, geralmente, no caso desse aí, gerar flechas muito grandes. Então, isso aí é um estado limite. Você não pode permitir a formação desse tipo de rótula plástica, mesmo que sua estrutura seja hiperestática. Então, nesse vídeo, era isso aqui que eu queria apresentar. Uma breve revisão ali de barras fletidas na resistência dos materiais e a apresentação desse conceito da plastificação total da seção transversal, da formação de uma rótula plástica. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que observar quando a gente calcula a resistência de uma viga de aço que está sendo fletida. Mas é claro, se você está esperto aí, se já assistiu os vídeos de tração e de compressão, você sabe que a gente não pode parar aqui. Porque se existe compressão na nossa peça, vai existir algum fenômeno de instabilidade. E nada que a gente falou até agora leva em consideração a existência de instabilidade na nossa peça. Nossa peça apenas plastificou. E aí, será que ela não flamba? Sim, flamba. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos vídeos.